Hoje teve jogo do PSG, tá? O Paris Saint-Germain ganhou do Arsenal da Inglaterra a Liga dos Campeões, né? A final foi hoje. No tempo normal terminou 1-1, depois na disputa por pênaltis ganhou por 4-3, né? Então parabéns ao Paris Saint-Germain, mais uma conquista muito grande para a França. Mas aí uma coisa que já está virando meio que tradição lá na França é a baderna depois do jogo do PSG, tá? Um monte de quebra-quebra em Paris, pessoas quebrando coisas, fazendo entrando em lojas, né, roubando lojas, né, saqueando lojas, uma coisa realmente absurda. Aqui, ó, a Torre Eiffel pegando fogo aqui, ó, incêndio na base da Torre Eiffel, uma coisa assim que realmente não tem como entender esse tipo de coisa, né? Você poderia dizer assim, ah, mas é porque o PSG perdeu, o pessoal está revoltado. Não, o PSG ganhou, né? Ah, estão comemorando, quebrando a coisa toda, né? Uma coisa realmente muito estranha isso daqui. Vamos tentar entender o que está acontecendo nessa história. Vocês sabem que eu tenho uma teoria sobre esse negócio de torcida de futebol, né? Já falei para vocês aqui, a minha visão é que nós, seres humanos, nós fomos preparados para um mundo muito mais violento do que o mundo que nós vivemos hoje, né? Na época das cavernas e coisa e tal, né? A briga entre humanos e com a natureza era muito maior, a chance de você morrer era muito maior e coisa e tal. E hoje em dia a gente vive num mundo que, embora ainda seja muito violento, a violência não se justifica de maneira alguma, é sempre uma coisa muito ruim e coisa e tal, mas é um mundo muito mais pacífico do que nós fomos programados para lidar, e eu imagino que isso leva muita gente a querer violência, a buscar violência, né? Essa teoria, eu vejo isso muito com as torcidas de futebol aqui no Brasil, porque as pessoas elas vão para os encontros, elas querem brigar. Eles não vão, não é que por um acaso a torcida do Flamengo encontrou a torcida do Fluminense e aí arrumou uma briga. Não, não, não. Esse pessoal, eles vão com esse objetivo, eles querem brigar. E isso é justamente por causa desse sentimento, né, de organização social, que, sei lá, as pessoas esperam uma violência maior, né? Muita gente aqui está culpando os imigrantes na Europa, dizendo que não, que são os imigrantes do terceiro mundo e coisa e tal. Eu não sei se é isso não, tá? Eu acho que talvez esse seja uma desculpa errada. Tem muitos parisienses, muita gente da França mesmo que também participa dessas brigas todas. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, não. Eu que vi esse negócio aqui na internet. Muito impressionante, cara. Realmente, as imagens aqui de quebra-quebra, cara, muito quebra-quebra, impressionante. Mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Com relação ao futebol, o Paris Saint-Germain ganhou um jogaço, né? Foi lá em Budapeste, na Hungria. Aliás, tem esse detalhe também, não foi em Paris, tá? Você está preocupado que, mas o jogo foi em Paris, o pessoal saiu do estádio empolgado. Não, não, não. O jogo foi em Budapeste, na Hungria. Quem foi ver o jogo, né, não estava em Paris para essa, entre aspas, comemoração do pessoal, né? Então, do ponto de vista de futebol, não tenho o que dizer. Parabéns ao PSG pelo título, realmente um título ótimo, um timaço que está o PSG esse ano, né? Aí, essa não é a primeira vez que isso acontece, tá? A gente já teve vários casos aí de quebra-quebra depois de jogos do PSG, tanto vitórias do PSG, derrotas do PSG, qualquer situação, o pessoal botando fogo em bicicletas, aquelas bicicletas elétricas, aliás, o que é um perigo, porque essas bicicletas elétricas, o incêndio nisso pode causar explosões sérias e coisa e tal. E molecada, você vê que a molecada, gente jovem, tá? É típico de coisa de futebol, a polícia fazendo a repressão aqui, tentando controlar esse tipo de coisa. E aqui na base da Torre Eiffel, né, aqui o pessoal correria ali na base da Torre Eiffel, mais uma vez grandes grupos de jovens aqui, e brigando com o pessoal, e tacando fogo em coisas, e quebrando coisas, né? Chama atenção realmente a quantidade de coisa que esse incêndio na Torre Eiffel realmente fica uma coisa chocante, né? Pior ainda, foi a questão de saquear loja, né? Várias lojas foram saqueadas, um clima de Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem esse negócio também, você tem que botar as lojas, tem que ter a porta quando fecha a loja, tem que ser muito resistente, porque eventualmente você tem esse tipo de problema, né? Em Paris normalmente você não tem isso, mas aparentemente, ultimamente você tem esse tipo de problema. Em Paris também você tem
essa ânsia por saquear a loja, por roubar a loja, né? É lógico, é importante entender que nem todo mundo que estava nessa confusão estava saqueando loja, nem todo mundo participou de quebra-quebra, muita gente estava ali para comemorar a vitória do PSG e só isso, tá? Então a maior parte das pessoas estava ali apenas na comemoração. Aqui está o pessoal quebrando um semáforo, né? Que, de novo, por que quebrar um semáforo? Né? Não sei, o pessoal está empolgado, resolveu quebrar o semáforo. E, mais uma vez, o que a gente pode extrair disso daí? Eu falo para vocês, o pessoal está querendo violência, e talvez o fato de estar querendo quebrar semáforo seja justamente violência contra o Estado, né? O entendimento das pessoas de que o Estado está excessivo na vida das pessoas aqui, ó. Um monte de coisa pegando fogo aqui, coisas pegando fogo no centro de Paris, muita gente registrando com celular, impressionante, realmente é uma característica atual, nada é feito que não seja registrado no celular de alguém, múltiplas vezes, por múltiplas pessoas aqui tentando quebrar uma loja aqui, tentando invadir uma loja e coisa e tal, e uma situação de que não tem muito o que fazer, ou seja, a polícia não está aí, não tem proteção nenhuma no final das contas. E aqui outras imagens, aqui o pessoal usando fogos de artifício como arma aqui, né? Não dá para saber contra quem que eles estão fazendo, se é contra alguma outra torcida e coisa e tal, ou se é a polícia que está aqui. Quem que é que está do lado de cá? Acho que é a polícia mesmo, estão lançando isso contra a polícia, né? Ou é contra outro grupo de torcedores ali, não dá para ver muito bem. Não, é contra a polícia mesmo, dá para ver aqui que é a polícia que está aqui com escudos e coisa e tal, né? Mais uma vez, o pessoal revoltado contra o Estado, né? Brigando contra o Estado aqui nessa situação. E aqui tem mais quebra-quebra, lojas saqueadas e coisa e tal. Isso, sem dúvida alguma, muito triste isso. Aqui o pessoal roubando lojas ali em Paris. E aqui mais imagens tristes aqui do pessoal. Isso aqui é uma ambulância, né? Pô, o pessoal tá quebrando a ambulância, é sacanagem. A ambulância pode estar indo pegar o próprio manifestante ferido ali, né? Enfim, eu não sei o que está acontecendo aqui, né? E mais quebra-quebra, mais coisas assim. Olha só, esse negócio de violência no futebol não é novidade, tá? Na França isso não é tão comum assim, mas até pouco tempo atrás isso era muito forte na Inglaterra. Os hooligans ingleses era exatamente a mesma coisa, né? Você tinha essa brigaiada, o pessoal gostava de ir pra rua, brigar, causar confusão e coisa e tal. E agora são os franceses. Muita gente está dizendo que é imigração isso, que o pessoal é imigrante que está sacaneando. Aqui o cara, pô, ferrando com a Mercedes do outro ali, pô, só de sacanagem, quebrou o carro do outro, só por quebrar mesmo, né? Porque não consta que tenha tido nenhuma ligação com nada no final das contas, né? Vontade de quebrar as coisas. É uma revolta antissistema do pessoal. É isso que está acontecendo. Os hooligans já tinham esse negócio, essa visão também de quebra-quebra, de causar confusão e coisa e tal. Sempre teve esse tipo de coisa, né? Na verdade, se você parar para pensar, de certa forma o esporte é uma maneira de você canalizar a violência, a competitividade que o ser humano está acostumado por uma maneira mais educada, né? Ou mais civilizada. Um jogo de futebol, você ainda tem confronto, ainda tem pessoas que ficam feridas de vez em quando, que ficam machucadas e coisa e tal, mas tipicamente o nível de violência num jogo de futebol, mesmo quando é um jogo de futebol violento, é muito abaixo de uma guerra, de uma briga e coisa e tal, né? O que acontece nesse caso é que a torcida às vezes quer fazer parte dessa violência também, quer também extravasar a violência no final das contas. Então, isso esse é o desafio que o pessoal tem. Como você criar esse tipo de situação porque não preciso explicar para vocês que é um problema, você não tem muito como resolver isso. Como é que você vai fazer para criar uma maneira de ter violência sem o risco, né? Violência implica risco, necessariamente, né? Aqui mais um monte de gente fazendo quebra-quebra também, mais coisa sendo estourada aqui, a polícia tentando controlar o pessoal. É realmente impressionante como é que, mesmo em Paris, mesmo na França, né, é difícil o pessoal controlar essa violência desenfreada que você tem aqui, né? Então esse é o desafio. Como é que você consegue superar isso daí, né? Como é que você consegue gerar um substituto adequado para a violência que seja corretamente, que sirva para extravasar esse desejo natural das pessoas na sociedade?
Não é uma coisa fácil de imaginar, não. Realmente é um problema que eles têm. Eu não acho que seja questão de imigração isso não, tá? Sim, existem imigrantes violentos, não estou dizendo isso. Tipicamente os imigrantes são mais violentos do que as pessoas dos países para onde elas imigram. Isso é natural, porque elas estão num país diferente do país de origem delas e naturalmente você começa a quebrar normas sociais daquele país, porque você não conhece essas normas na profundidade adequada, né? Mas isso daqui me parece um movimento muito mais profundo do que meramente imigração para a França, né? Enfim, vamos ver como é que os franceses resolvem esse problema. Isso é um problema que pode acontecer aqui, é um problema que a gente tem aqui no Brasil também, com torcida organizada. Você repara também que isso tem ciclos, tá? Como eu falei, a questão dos hooligans lá na Inglaterra era muito séria alguns anos atrás, hoje em dia já está mais controlada, né? Aqui no Brasil também, de vez em quando aparece aí a questão da violência de torcidas e coisa e tal, depois a coisa melhora um pouco, né? Talvez seja uma questão meio cíclica também, que isso passe sozinho. Vamos ver como é que vai ser resolvida essa questão. É muito triste isso, o país é uma cidade muito bonita. Uma pena essa quebra-quebra toda, né? Isso tudo acaba prejudicando as pessoas, porque você quebra as coisas, quebra a bicicleta lá, e quando você vai usar a bicicleta, quando você precisa de usar a bicicleta, não vai ter bicicleta porque está quebrada, né? A troco de nada, né? Ganhou o jogo, pô, e daí? Por que fazer essa quebra-quebra todo, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.